Olá, meus amigos, muito bom dia. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes porque o Senhor nos dá a oportunidade para mais uma vez nós podermos estudar um pouquinho mais a sua palavra. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: festas idólatras. Você está no seu canal Pura Verdade, eu sou o Valdemir Bernasconi. Se você é novo por aqui, já peço que você se inscreva neste canal, deixe o seu like, ativa aí o sininho para receber as notificações, compartilha com todos os seus amigos e deixa um comentário sobre o assunto em questão. Movemos a nossa fronte para fazermos uma oração. Poderoso Deus e amado Pai, estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Por favor, envia Teu Espírito Santo sobre mim e sobre todos aqueles que estão assistindo esse vídeo neste momento. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar a mente e o coração de cada um. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, as famílias, os lares. Te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olá, meus amigos, voltamos. Motivos para não participarmos de festas juninas. Hoje nós vamos falar sobre os principais motivos para que não participemos de tais festas. O primeiro motivo é que essas festas são um plágio do paganismo. As bases dessas festas juninas estão fincadas nas práticas das festividades pagãs, onde os pagãos, na mesma data, ofereciam seus louvores e suas festas em honra àqueles deuses. Eram as festas pelas colheitas. As festas juninas usurpou isto dos gentios, com apenas o detalhe de transferir tais festas com roupagem cristã. Meus amigos, no entanto, quando Deus introduziu o povo de Israel à terra prometida, ele os advertiu severamente para que não usassem este tipo de costume. Então ele disse: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprendais o costume conforme as abominações daqueles povos. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Independentemente das intenções, fossem elas boas ou não, o plano fora terminantemente proibido por Deus. Os santos não intercedem. É motivo que estas festividades são para homenagear a três principais ídolos, chamados de santos. Em particular, Santo Antônio, São João e São Pedro. Queridos, nessas datas as pessoas invocam sua proteção através de missas e fazem promessas e pedidos, confiando em sua suposta intercessão. Não obstante, temos razões bíblicas em abundância para rejeitarmos tais mediações, que os devotos tantos acreditam. A Bíblia nos diz que existe um só mediador entre Deus e os homens. Observe o que nos diz a palavra do Senhor. Porque há só um Deus e um só mediador entre este Deus e os homens. E este mediador é Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Amados, esse verso exclui todos os demais mediadores forjados pela mente humana. Se temos que pedir alguma coisa a alguém, esse alguém tem de ser Jesus Cristo.
Veja o que ele mesmo diz na sua palavra. Ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado, para que seja honrado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, disse Jesus. São João 14, versos 13 e 14. Amados, em toda a Bíblia, não se encontra nenhum incentivo para fazermos nossos pedidos a terceiros. Os santos não escutam, né? Não ouvem as orações. Um devoto junino acredita piamente que seus santos, né? Ou seja, as imagens de escultura, ouvem suas petições por ocasião dessas festividades natalinas, ou fora delas, mesmo sabendo que estes personagens já morreram há séculos. Mais uma vez, a Bíblia rejeita esse conceito por declarar a posição correta dos mortos em relação aos vivos. Vejamos o que nos diz mais uma vez a Bíblia, né? A palavra de Deus. Lá diz: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então os mortos não sabem de maneira nenhuma o que acontece com os vivos. E ainda continua: tanto o seu amor como o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Nem tem eles daí em diante parte alguma entre as coisas que se faz debaixo do sol, ou seja, entre a coisa que se faz aqui na terra. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Veja que o verso nos diz que os que já morreram não sabem coisa nenhuma do que acontece aqui em nosso mundo, na terra, ou seja, debaixo do céu. Eles não podem ajudar nem atrapalhar ninguém. Invocação de espíritos dos mortos. Amados, há uma crença de que o espírito de São João possa ser despertado por ocasião da soltura de foguetes, ou seja, fogos de artifício, rojões, bombas, etc., a fim de vir participar daquela festividade em sua homenagem. Folclore ou não, isso reflete de modo perfeito a crença católica da invocação dos mortos. É claro que se o santo já morreu, o que é invocado é o espírito dele, e isso bate de frente com a advertência bíblica a respeito da consulta aos mortos. Mais uma vez recorremos à Bíblia, à palavra de Deus, para ver o que ela nos ensina. Ela diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os feiticeiros que chilreiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso em favor dos vivos consultarão os mortos? Isaías capítulo 8, verso 19. Então faz um questionamento a palavra, né? Não se achará no meio de ti nem encantador, diz a Bíblia, nem quem consulte espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então Deus rejeita os ídolos, né? Deuteronômio 18, verso 9 a 12. No fundo, a prática de invocar o Espírito dos Santos nada mais é do que uma prática espírita, e como tal é reprovada por Deus. Queridos, outro Espírito recebe em lugar dos supostos santos. Vamos ver, né, então.
Como ficou demonstrado biblicamente, os espíritos desses santos não sabem nada do que acontece entre os vivos, portanto, não podem interceder por ninguém, já que eles estão neutros dentro desse contexto, nisso tudo, né? Para quem vai, então, as honras e os louvores destas festividades, afinal de contas? Quem recebe essas homenagens? O apóstolo Paulo estava ensinando quase a mesma coisa aos cristãos de Corinto, quando disse: assim que, quanto ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada, né? E que não há outro Deus, senão um só. Portanto, queridos, 1 Coríntios 8, verso 4, nos esclarece perfeitamente de que o ídolo não é nada, a imagem de escultura não é nada. Ou seja, quando os gentios sacrificam suas oferendas e suas festividades a tais deuses, eles na verdade estão sacrificando a demônios, a espíritos enganadores, pois o ídolo não sabe nada, coisa alguma, né? A Bíblia diz que não há espírito neles, né? Não estaria acontecendo algo similar nas festas juninas, né? Quando um devoto oferece suas colheitas, suas oferendas e festividades a tais santos, que, segundo a Bíblia, não podem interceder e saber o que está acontecendo, quem então as recebe? Ou então, quando o pedido é atendido, quem concede estas graças? De uma coisa temos plena certeza, queridos: dos santos é que não são, né? Em relação a comidas e bebidas dessas festas, também temos orientação. Por último, né, temos duas práticas rejeitadas pela palavra de Deus. As comidas que são oferecidas nessas festas juninas, por vezes são benzidas e oferecidas ao santo, que nada mais é do que um ídolo, pois a ele se fazem orações, carregam suas imagens em procissões, né, beijam-na, prostram-se diante dela, etc., né? Tudo isso faz justamente porque é uma estátua, não pode fazer nada nem se mover, né? Como exemplo, temos o famoso pãozinho de Santo Antônio. Creio que muitos já ouviram falar, né, desse alimento que tem nessas festas. A tradição dos pãezinhos de Santo Antônio surgiu quando o santo padroeiro pegava os pãezinhos do convento e dava aos pobres e aos doentes, que por sua vez alegavam ficar curados ao comê-los. Assim então surgiu a tradição de abençoar os pãezinhos de Santo Antônio e distribuí-lo ao povo. No entanto, a Bíblia nos orienta, né, que nos abstenhamos das coisas sacrificadas aos ídolos. Não podeis participar da mesa do Senhor, Deus Criador, e da mesa dos demônios, né? Atos 15, verso 29 e 1 Coríntios, capítulo 10, verso 21. Quanto às imagens dedicadas aos santos, elas são proibidas pela Bíblia nos seguintes termos. Em Êxodo capítulo 20, né, a partir do verso 3, nós lemos que não devemos fazer imagens de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não devemos nos encurvar a elas, nem as servir. Deuteronômio 5, verso 8 e 9. Meus amados, estes são, resumidamente, alguns poucos motivos para todo cristão genuíno não participar de festas juninas, que são dedicadas a ídolos, né? Concluímos, então, diante desse estudo, que todas as práticas encontradas nessas festas juninas são rejeitadas
pela palavra de Deus, pela Bíblia. Portanto, será que Deus se agradaria de tais festividades, né? Quando sabemos que elas desobedecem claramente às orientações de Deus em sua palavra, será que essa prática mundana realmente estão honrando a Deus com esses atos, né? Se Deus rejeitou as festas de Israel, queridos, que eram dedicadas somente a Ele, veja, né? Deus rejeitou as festas dos judeus que eram dedicadas somente a Ele, porque Ele disse: odeio e desprezo vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalam bom cheiro, disse Deus ao seu povo naquela época. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Isso está, na palavra do Senhor. E Deus ainda diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas violas. Então Deus é bem claro, né? Porque o povo fazia essas festas, e dentro dessas festas, apesar de invocarem somente o nome do Deus Criador, essas festas já estavam paganizadas e Deus não aceitava, né? Amós 5, 21 a 23. Mas que haviam sido mescladas, né, com elementos dos cultos pagãos dos países vizinhos. Então Deus rejeitou por isso. Se Deus fez isso, será que Ele não rejeitaria com mais veemência ainda as distas festas cristãs dedicadas aos santos? Amados, agora que nós já sabemos a verdade, o que fazer? Cabe a cada um de nós tomar uma decisão pessoal de não participar de tais eventos contaminados pelo paganismo, ok? Essa fonte nós tiramos aí de Adventismo em Foco. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, né? E vamos em frente. Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão no Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Amém.